Já iniciou a transmissão? Transmissão iniciada. Bem, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A todos os irmãos, nossos amigos que estão acompanhando a nossa programação, também pela internet. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Amém. Nós, irmãos, hoje escolhemos tratar de um assunto que é bem atual, né? Mas que muitas vezes nós abordamos e as pessoas acabam tendo um entendimento um tanto que é superficial desse tema. É a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, se eu perguntar aqui na igreja ou por aí, cada um vai ter uma visão do que é o reino de Deus, né? E na realidade, o reino de Deus, irmãos, ele é literal, né? E é o objetivo hoje, nós, como que estamos trazendo aqui a mensagem, se eu conseguir mostrar isso para os irmãos, que o reino de Deus ele é literal, eu já me dou por satisfeito. Porque, infelizmente, as pessoas estão com essa ideia de que o reino de Deus ele é só simbólico, ele é só uma ideia, é só uma simbologia, um estado de espírito que as pessoas têm. Quer trocar ele, Raizinho? Não. Acho que lá está meio estridente, né? Vamos ver se esse aqui fica melhor. Esse aqui é meio... Vamos lá. Esse aqui. Som. Ok. Vamos ver se melhora o som aqui. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas têm essa ideia, ao meu ver, até distorcida a respeito do reino de Deus. Que o reino de Deus ele é apenas um estado de espírito, ou até mesmo um sentimento que nós guardamos aqui no nosso coração, e só isso. Quando, na realidade, nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ver que não é bem assim. Eu tenho muitos textos aqui que eu já trouxe anotados, não vai dar tempo de eu ler todos aqui junto com os irmãos, tá? Mas eu vou ler aqui, vocês anotem aí, se quiserem, pode conferir depois. 1 Samuel 8, verso 7. E aí todo o capítulo 8, eu não vou ler o capítulo 8, eu vou ler o 8, o capítulo 8, no verso 7, o verso 19 até o 22, que diz um relato muito conhecido, quando quando Samuel foi inquirido pelos hebreus e lhe disseram que queriam um rei. Vocês sabem da história, né? Mas olha só, eu vou ler eles assim, a partir do verso 7. Sim? 1 Samuel 8, verso 7. Acharam aí? Só que eu vou pular depois para o 22, mais para frente. Vou deixar aqui também, porque aí eu já acompanho aqui os irmãos. Muito bem. Aqui. Eu vou ler aqui que eu já deixei anotado aqui nessa passagem aqui que eu trouxe anotado. Diz assim: E disse o Eterno a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Aí nós vamos para o 19. Porém, o povo não quis ouvir. Daí Deus falou para Samuel: mostra o que vai acontecer, o que o rei vai fazer com vocês. Mas Samuel falou para eles, mostrou, tentou mudar a cabeça deles, mas eles não quiseram. O verso 29. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo,
as repetiu aos ouvidos do Eterno. Então o Eterno disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Ok. O povo colocou Samuel na parede e falou: nós queremos um rei. Quem era que reinava sobre o povo? Era Deus. Ali era o reino de Deus, não era? Ali era o reino de Deus. Ah, mas não é um reino que nem nós imaginamos que fosse, né? Que nem é o que nós imaginamos que vai ser o reino do Messias, o reino de Deus no futuro. Não era ainda, mas iria ser. Deus estava trabalhando isso com o povo, e por causa do pecado deles, por causa da desobediência deles, era que o reino não estava dominando tudo ainda, mas com o passar dos anos isso iria acontecer, era o projeto de Deus. Então, aqui nesse momento, o reino de Deus teve fim, aqui na terra. Foi aqui, nesse ponto. E quando lá no Novo Testamento aparecem as mensagens, primeiro apareceu Ieronan, né? João Batista, apareceu pregando o quê? Arrependemos e convertemos, lá em Mateus 3:2, tem vários. Arrependemos e convertemos, por quê? É chegado o quê? O reino de Deus. Porque na cabeça de qualquer judeu, ele entendia que em qualquer momento esse reino seria restabelecido. Porque se você pegar todas as profecias, todos os salmos, tem esse contexto de esperança, porque eles viram a besteira que eles fizeram, a bobagem que eles fizeram, ao largar Deus do poder, tirar Deus do comando e colocar o homem dominando sobre eles. Ah, mas Samuel não era homem? Eu acho que Samuel era homem. Samuel tinha defeitos? Tinha. Tanto é que a briga deles lá é porque os filhos de Samuel estavam aceitando socorro. Mas Deus poderia resolver isso muito facilmente. Mas o que eles fizeram? Samuel era rei e sacerdote. Era uma espécie de rei. Que é a mesma espécie que Jesus é. Rei e sacerdote. Rei, entre aspas, que ele reinava sobre o povo. Ele julgava o povo. O rei mesmo era Deus. Tanto é que quando Deus foi consultado por Samuel, ele falou assim: não é você que eles estão rejeitando. Fica tranquilo, sou eu. Eles não me querem mais como rei deles. Né? E aí depois vem todos os profetas, né, trazendo uma repreensão para eles e mostrando que o reino de Deus vai ser restabelecido. E aí quando João Batista aparece, ele vem com essa mensagem: arrependei-vos que agora chegou o reino de Deus. E aí depois que João é preso, aparece Jesus, Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Jesus vem, traz ali aquela pregação, aquela mensagem, mas aí nós temos um problema. Qual é o problema? Porque o reino de Deus, irmãos, ele tem algumas fases para que ele aconteça. Lucas 11, versículo 2, é um texto muito conhecido, que é o Pai Nosso. Quando você está rezando o Pai Nosso, orando o Pai Nosso, você diz o quê? Venha o teu reino. Jesus ensinou isso lá para os discípulos e para o povo. Venha o teu reino. Né? E certa feita, esse eu vou ler, e aqui é o texto que mais as pessoas fazem confusão. Lucas 17, 20 e 21. Os fariseus, né, foram interrogar a Cristo a respeito desse reino, do reino de Deus. Porque Jesus estava pregando o reino de Deus. E eles sabiam que era o reino de Deus. Eles conheciam a história. Eles sabiam que Samuel era o rei novo, né? E Deus reinava e colocou Samuel lá. Então eles sabiam disso. E aí ele vem questionar Jesus. E Jesus diz lá, verso 20 e 21, 17. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo ali,
ou ele aqui, ou porque o reino de Deus está entre vós. Vejam, irmãos, aqui nós temos uma coisa muito importante que nós devemos ressaltar. É evidente que Cristo estava pregando ali naquele momento era o reino espiritual, a vinda espiritual do reino. Né? Porque o reino de Deus tem algumas fases. Né? Deus não poderia não posso usar essa palavra, né? Deus pode tudo. Mas Deus não colocaria o seu reino no meio do povo pecador, porque eles iriam depois fazer o que eles fizeram lá atrás com Samuel. Imagina se Deus estabelecesse ali e colocasse o Messias em aquele povo tudo cheio de pecado, com a vida totalmente deturpada espiritualmente falando, eles iriam reunir lá e dizer, não, sai, então não queremos mais você aqui reinando sobre nós. Nós queremos ser igual às outras nações. Não foi assim que eles fizeram antes? Então, primeiro Deus preparou, agora, primeiro você recebe. Agora eu vou deixar isso bem claro aqui. Anotem isso. O reino de Deus. Primeiro você recebe o reino de Deus. E depois você entra nele. Entenderam essa questão? Eu não vou citar todos os textos que vão ficar até amanhã aqui. Mas, se você ler a Bíblia com essa visão, você vai perceber que o reino de Deus, a pregação dos apóstolos, era essa. Primeiro você recebe o reino de Deus. Era isso que Cristo estava dizendo aqui. E depois sim você entra nele. Se você não receber hoje o reino de Deus, você não vai entrar nele. Vamos ver? Vamos ver o que diz lá em Lucas. Estamos em Lucas, né? Lucas 18, 17. Foi logo depois que ele falou disso aí. Né? Lucas 18, versículo 17. Olha a continuação. Lucas 18, ele falou no 17, 20, 21, no verso seguinte, no capítulo seguinte, ele deixa isso aqui, ó. Olha o que Jesus fala aqui, logo na frente. 18, versículo 17, ó. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Olha só, irmãos. Jesus falou, logicamente, que o reino de Deus estaria, não de uma forma física, né, estabelecida como era lá no tempo de Samuel, mas ele primeiro viria entre nós. Só que ele diz, quem não receber esse reino de Deus, quem não receber o reino dessa forma, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, você tem que receber. E receber como? Como uma criança. Aí nós podemos aprofundar muita coisa. E ser bem profundo. Ou o reino de Deus tem um sentido de ser pequeno, nem um bebezinho, que é pequenininho, depois vai crescendo, que nem ele disse também do grão de mostarda, que nasce, tal, e vai, se torna grande. Ou, e eu acho que é o mais provável que Cristo está dizendo aqui, eu tenho que ter um coração simples, que nem o de uma criança, para poder receber o reino de Deus. Eu acho que é isso que ele está dizendo aqui. Porque uma criança, ele não vai querer fazer conjecturas, não, mas isso não pode, né? Porque o Messias deveria reinar no trono de Davi, que não sei o quê, porque ali e lá em Israel deve ter isso, deve ter aquilo. Não. Jesus foi muito claro, falou assim, olha, tem que ter um espírito de criança, uma simplicidade no coração para poder receber o reino de Deus. Então veja, ele fez aqui um paralelo. Você primeiro recebe, depois você entra no reino. O que Jesus disse aqui. Quem não receber o reino de Deus, não entrará nele. Então, primeiro, existe uma coisa. Eu recebo o reino de Deus, para depois eu entrar nele. Tem muita gente que está querendo entrar no reino de Deus sem receber o reino de Deus. Ele nem sabe que tem que receber o reino de Deus no seu coração. Mas ele quer entrar no reino de Deus. Qualquer um pergunta, você quer entrar no reino de Deus? Claro que eu quero. Lógico que eu quero.
Mas será se eu estou disposto a receber o reino de Deus? Vamos ver o que diz mais um pouquinho sobre isso. Atos, eu peguei só alguns textos, tá? Atos 14, versículo 22. Bom, desculpem aí que eu peguei uma gripe forte essa semana. 14, 22. Olha só, irmãos. Atos 14, 22. Confirmando, 14, 22 diante. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então veja, aqui os apóstolos entendiam que as tribulações que eles estavam passando, por terem recebido o reino de Deus, era por isso que, por essas tribulações, que eles entrariam no reino de Deus. Então não é só, irmãos, é uma coisa assim, espiritual. O reino de Deus é literal, ele já aconteceu aqui na terra, mas por o fato de ter sido estabelecido com pessoas que não estavam consagradas a Deus, ele teve um fim. As pessoas pediram o fim do reino de Deus, mas ele será restabelecido novamente, né? Ele será, sim, estabelecido aqui na terra novamente, né? Então veja, como é que nós sabemos isso? Vocês estão em Atos, voltem aí para o capítulo 1, a gente pega um pouquinho mais sobre isso. Ó, o capítulo 1 de Atos, versos 6 e 7 diz assim, ó: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Jesus disse, né? Não vos pertence saber os tempos ou as estações, ou datas, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Veja, Jesus poderia dizer para eles assim: não tem essa de estabelecer, de restaurar nada aqui. Tem essa. Mas Jesus falou que não vos compete saber o tempo que isso vai acontecer. Porque não é o momento, sabia? Exatamente. Tem gente que fica marcando, né? Tem igreja aí que marca a volta para 1844, outro para 1914. Não, mas Jesus foi claro aqui, falou: não vos compete saber a data, o tempo. Mas que vai acontecer, vai. E o que é? É o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Está muito claro. Tem outras passagens, por exemplo, Lucas 21, 31, Jesus diz assim, ó: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Ora, mas Jesus já não tinha dito que o reino de Deus é só dentro dos nossos corações? Do que ele está falando aqui? É claro que ele está falando do estabelecimento literal do reino de Deus aqui na terra. Ele não está falando do recebimento do reino, que já estava lá quando ele começou a pregar, mas sim do reino literal aqui, né? Você tem Lucas 22, 15, 18, por exemplo, quando ele vai fazer a ceia, o que ele diz lá? Ele diz assim: porque vos digo que não comerei mais desta ceia, né? Desta Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E depois ele fala da bebida, né? Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus literal. Então veja, existe um reino de Deus literal. Não é só simbólico, né? Não é só simbólico. Então eu fiz um apanhado superficial aqui, irmãos, né? Para que nós pudéssemos entender isso, que o reino de Deus, ele é literal. E ele já foi estabelecido, porque ele está dentro dos nossos corações, só que vai chegar um momento, e isso compete a Deus, que nem nós lemos aqui em Atos 1, é Deus que vai dizer quando é que isso vai acontecer, que ele vai se estabelecer e tomar toda a terra. Mas por enquanto ele está dentro dos nossos corações. Agora, como que nós vamos entender isso, irmãos? Vamos lá. Vamos comparar um pouco aqui o reino de Deus com o reino dos homens, né? Como que é o reino de Deus, como que é o reino dos homens? Eu fico impressionado
principalmente nessa época de eleição, que muitos irmãos vivem o reino dos homens como se fosse o reino de Deus. Para eles, o cara que tomar conta do país é o próprio Yeshua, é Jesus, que vai reinar aqui, a partir do ano que vem. Né? Vamos lá, irmãos, Marcos 10. Vamos lá, Marcos 10, o versículo 42 e 43. Olha que interessante, o que Jesus diz sobre o reino dos homens. Vamos ver um pouquinho sobre o reino dos homens. Eu falei, eu vou falar um pouquinho do reino dos homens. Marcos 10, o versículo 42 e 43, Jesus diz assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes. Isso ele falou porque a mãe de um dos dois deles lá, chegou em Jesus e falou: olha, põe um filho meu no reino lá, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Você vê o contexto, é por isso que Jesus falou isso. Ele diz aqui, ó: mas Jesus, chamando-os a si, né? Porque era Tiago e João, né? Porque os outros 10 estavam indignados lá com o Tiago e com o João, que tinham pedido para a mãe ir lá fazer esse pedido para ele, né? Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, né, dos gentios, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Olha só, irmãos, como que é diferente o reino de Deus do reino dos homens. Hoje você vê pessoas aí gastando milhões para poder ganhar a eleição e ficar no poder. Milhões. Se você for ver, e o cara tira do bolso dele. Teve um aí lá nos Estados Unidos, que eu não esqueci o nome dele. Nas prévias que teve lá para a última eleição, ele gastou, se eu não me engano, foi meio bilhão. Ele gastou de dólares para conseguir ser candidato. Isso, eu esqueci o nome dele. Mas se não der uma busca, os irmãos vão ver. Para a última eleição lá nos Estados Unidos. Imagina, agora o que esse cara vai ganhar depois com isso, né? Ele vai ter que tirar isso de volta de alguma forma, né? Então, irmãos, olha, o reino dos homens, eu vou ser bem sincero para vocês, viu, irmãos? Vou ser bem sincero. Eu até estava contando para uma mulher esses dias aí, eu peguei abuso de política desde quando eu era menino. Eu tenho 40 e poucos hoje. Vocês vão saber a minha idade. Eu sou de 1978, agosto. É verdade, Fabinho, você está dizendo que é mentira, mas é verdade, sim. 1989, eu tinha 10 anos e ia fazer 11. Vocês lembram aí? Era a época das diretas, né? 89, foi isso? Eu era menino, estava lá no Nordeste, lá no sertão do Pernambuco. 1989, eu tinha 10 anos de idade. Olha o que me aconteceu. Eu, com 10 anos, meu pai estava aqui em São Paulo, porque ele estava preparando as coisas para nos trazer para cá. Mas eu estava lá, eu, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão. E meu tio, que é tio do meu pai, na verdade, tio João, né? Ele tinha falado para mim que se eu catasse lá, não sei quem é, quem não é de lá não vai saber, a gente chama apanhar capim. É a semente do capim, fica tudo aquele capim rosa, sabe? Fica tudo bonito aqui. E você apanha aquela semente, colhe, né? Aquela semente, né? Você sabe o que é, né, Raio? Você colhe aquela semente e aí você planta em outro lugar que não tem, né? E ele criava gado, ele tinha que me falar, e dá um trabalho colher aquilo, porque é leve, né? É maneirinho, é leve aquilo. Você tem que encher um sacão assim para poder dar o peso, né? E ele me falou, se você me trouxer, você colher, eu tinha 10 anos. Quem tem 10 anos aqui? Aquela menina do André, acho que tem 10 anos, mas tem 11. Eu era mais novo que ela, olha só, irmãos. E eu falei, eu vou catar esse capim. E entrei, irmãos, com medo de cobra. Imagina, que lá é cheio de cobra, você não vê nada embaixo. E eu fiquei uma semana apanhando esse capim pro meu tio. Ele me deu, eu não lembro que era 15, agora não sei se era cruzeiro, se era cruzado, o que era. E eu fiquei todo feliz com aquele dinheiro. Fiquei uma semana catando esse capim. Peguei esse dinheiro e fui para a feira, porque lá tudo é na feira, né? Você compra tudo na feira.
Cheguei lá, eu olhei se eu vou comprar um boné para mim. Comprar um boné. Vou chegar agitando, né? Imagina eu com um bonézinho novo. Aí eu olhei lá na banca, tinha um monte de boné, eu achei um bonito, irmãos. Tinha umas letras assim, uma letra verde, uma letra amarela, um nome preto. Tinha duas letras, uma verde e outra amarela, uma do lado da outra. Eu achei aquilo a coisa mais bonita. Eu falei, vou comprar esse aqui. O homem falou, tá bom, me deu dinheiro para cá. Eu paguei, peguei o boné, achei que estava arrebentando, botei na cabeça o boné. Quando eu cheguei lá no caminhão, que a gente anda daqueles pau de arara, o outro olhou para mim, rapaz, ganhou um boné? Eu falei, não, eu comprei. Eu não comprou esse boné de política. Já tinha 2 L assim, ó, Collor. Collor, com 2 L. Eu falei, mas quem é esse Collor? Eu nem sabia quem era Collor. Nem sabia, não tinha televisão, não sabia o que era nada. Os caras olharam para mim assim e falaram, não, isso aí você ganhou, vocês dão de graça, você comprou? Eu falei, comprei. Vixe, mas você é muito burro. Aí eu fiquei com aquilo achando que estava arrebentando lá com o meu boné novo. Eu falei, mas daqui a pouco, irmãos, passou uma semana e eu lá com o boné, joguei no mato o boné. Tanta raiva que eu fiquei. Os caras tirando, chora aí, eu chamava o outro, passou uma semana colhendo capim, foi lá comprar um boné, comprou um boné, mas é burro mesmo. Esse cabinho aí, esse cabinho aí não vai ser um burro mesmo. Ixi, irmãos, daqui a pouco todo mundo andando com boné do Collor, boné do Lula, boné do Brizola, nem lembro mais quem eram os candidatos daquele tempo. Eu achei que eu estava arrebentando. Ali eu já comecei a ficar com raiva de política, irmãos. E você vê como que é, né, a coisa. O cara provavelmente ele ganhou esses bonés de algum lugar e estava vendendo lá para a gente, né? Então, irmãos, vamos ver essa questão ainda do reino dos homens. Eu fico impressionado, porque muitos irmãos, e aí por que eu resolvi falar disso? O mês passado, nós tivemos um caso muito triste aqui no Brasil, que um irmão da Congregação Cristã do Brasil, lá em Goiás, atirou no outro dentro da igreja. Por causa do quê? Política. Exatamente. Uma igreja como a congregação, eu conheço bem, não sou da congregação, mas conheço bem por causa da música, que eu sempre tenho muitos amigos lá, uma igreja muito decente. Você não vê a liderança da igreja da congregação envolvida em política, você não vê. Mas lá, lógico, né, cada um é livre para fazer o que quiser. Um pregador foi pregado de política dentro da igreja. Falou que não era para botar nos vermelhinhos. E um irmão levantou a mão lá e protestou, falou que ele não podia fazer aquilo dentro da igreja. E aí começou uma briga entre eles. Esse irmão acho que denunciou o outro lá na central. Tem uma liderança, né, para as instâncias superiores. Enfim, num outro dia lá, começou o entreveiro, um pegou o revólver e atirou no outro, dentro da igreja. Tem um vídeo aí na internet. Quem quiser pode ver. Olha, irmãos, que coisa, irmãos, dentro da igreja. Você vai nas igrejas por aí, principalmente em época de eleição de prefeito é pior. Eleições municipais é pior. Eu me lembro que uma vez eu estava lá na igreja adventista, lá em Franco da Rocha, eu vou dizer o nome, quem quiser pode ver, eu não fiz isso enganado, não escondo isso de ninguém, só não vou dizer o nome da irmãzinha que fez isso. E a irmãzinha era diretora da ADRA. Quem aqui não sabe o que é ADRA, lá é a assistência social da igreja. E a coitadinha da irmã, na época da eleição, o prefeito foi lá e prometeu para ela um monte de cesta. E ela ficou toda feliz. E do nada, quando foi esse prefeito, esse camarada, até maçom. Do nada ele chegou lá na igreja, estava tendo uma cerimônia com o culto, não, mas foi lá em cima no culto, tomou o microfone e começou a falar de política no meio. Eu levantei e saí. Acho que uma meia dúzia saiu junto comigo. Ficou aquele clima estranho. Só, irmãos, que as igrejas por aí que a gente observa, os líderes que se dizem líderes dos evangélicos, eles são verdadeiros politiqueiros. Eu entrei no canal do Malafaia essa semana, tem 543 vídeos falando de política, só em uma playlist que eu entrei.
543 vídeos falando de política. Ah, ele pode fazer? Pode. Se ele quiser fazer política, pode. É um direito dele. Se ele quiser até ser candidato, ele pode. O problema é dele. Mas, irmãos, o reino de Deus não é política dos homens. Isso precisa ficar bem claro para nós. E quem é que está no comando desse reino dos homens aí? Vocês sabem? Quem que comanda aí esses poderes que dominam o mundo? Vocês sabem quem comanda? A Bíblia diz. Não. Vamos ver na Bíblia? Lucas 4. Lemos vários versos em Lucas. Vamos ver Lucas 4, porque a gente já fica no mesmo autor, né? Lucas 4. Vamos ver quem comanda aí a política no mundo? Os poderes do mundo. Lucas 4, 5 em diante. Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Das tentações que Jesus sofreu, uma delas consistia em que ele se prostrasse diante de Satanás. Vamos ver como foi a proposta? Olha lá. E o diabo levando quem? Cristo. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos, irmãos, sem exceção, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Irmãos, isso quem falou está na Bíblia, não é eu que estou dizendo. Quem falou isso aqui foi quem? Foi o inimigo. Ele disse: eu tenho que me deram e eu dou a quem eu quero. Tá? Eu não estou aqui dizendo que quem quer que seja presidente, autoridade que seja, é do diabo. Não estou dizendo isso. Mas quem domina o reino mundial, os poderes do mundo, é ele sim. Está na mão dele. Ele é quem controla as coisas. Porque se você for ver, irmãos, o jeito como eles fazem a política, né, é uma forma muito opressiva, é uma forma muito suja. Né? É o poder. O que o cara quer é o poder. Não é que nem Cristo disse lá, ó, aqui é diferente. O que Cristo falou para os dois? Ó? Aqui é diferente. Aqui quem quiser ser poderosão vai estar lá embaixo. Mas no reino dos homens, não. No reino dos homens, o cara quer o poder para quê? Para ele dominar você. Para ele te controlar. Não é para fazer melhorias para você, para cuidar das pessoas. Lógico, há exceções, claro. Mas é para te dominar. Veja, irmãos, eu aqui não estou dizendo que o crente não deve votar. Tem aí uma religião que proíbe. Os irmãos de Jeová proíbem as pessoas, os seus membros, de votarem. E baseado nisso aqui, eu não tiro a razão deles, não. Nós aqui não proibimos. Você é livre. Você pode votar. Pode ser político? Pode ser candidato? Se quiser, pode. Mas eu não posso enganar vocês aqui e dizer, não, está tudo certo. Né? O cristão pode se socar no meio da política aí, fazer política o tanto que ele quiser, e está tudo certo. Eu não posso falar isso para vocês. Se eu falar, eu estou mentindo. A Bíblia não diz isso. E aquele que está metido até o pescoço em política, que nem esse pastor que eu citei aí agora, e outros que estão brigando dentro da igreja, irmão atirando no irmão dentro da igreja, isso é uma vergonha, irmãos. Cara que nem os pés bota dentro da igreja, chega na época da eleição, ele vem aqui, pega o microfone, quer falar, mas como se nós fôssemos tontos. Não é verdade? Tem igreja por aí, irmãos, se você não der o dízimo, você não pode vir aqui na frente. Não é assim? Se você não tiver o seu testemunho nos padrões que eles estabelecem, você não pode vir, nem uma oração você pode vir aqui fazer, lá na frente. Aqui não é assim. Mas nas igrejas, a maioria delas por aí, é assim que funciona, é assim que a banda toca. Só que quando chega na época da eleição, vem um monte de negro lá na frente, lá de político, ninguém sabe nem quem é,
nem se creem em Deus, e tomam lá o microfone e ficam fazendo política 2, 3 horas lá na frente da igreja. Isso está errado. A igreja não tem essa função. Não é essa a mensagem que Deus deixou para que nós pregássemos. Qual foi a mensagem que Deus deixou para a gente pregar? Está muito claro. O líder religioso, o líder evangélico, que faz política dentro da igreja, e eu digo isso sem medo de ofender ninguém. Se quiser, pode vir aqui na Bíblia, a gente estuda isso. O líder religioso que faz política dentro da igreja, ele, no mínimo, não conhece a Bíblia. Não conhece a palavra de Deus. Ele pode fazer política aí nas redes sociais dele, ele pode sair por aí pregando, fazendo campanha, sendo cabo eleitoral de político, esse político aquele, é um problema dele. Mas ele dentro da igreja diz, qual é a desculpa que eles dão? Porque nós temos que nos posicionar para poder não ter essas coisas que a Bíblia condena. Então, nós vamos colocar tal candidato lá, porque ele vai mexer e vai fazer com que isso não venha. Porque se o outro vai entrar, vai ter coisas que vão contra a palavra. Ora, irmãos, será que é essa a pregação nossa que nós temos que pregar? Vamos ver o que diz. A Bíblia diz o que nós temos que pregar. Por que eu cantei esse hino? Esse hino, um forasteiro sou. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Eu já vou encerrar. É 37? Fora da hora. 5, versículo... 2 Coríntios 5, versículo 20. Irmãos, olha que coisa aqui. Vamos ver. Irmãos, olha só o que o apóstolo diz que nós somos. 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse ou falasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, nós somos o que é um embaixador? Nós somos embaixadores. Alguém pode me explicar aqui o que é um embaixador? Um representante. É um porta-voz. Por exemplo, nós tivemos agora uma briga aí da China com os Estados Unidos. O que o embaixador, o presidente da China fez quando se ofendeu com aquela visita lá da Nancy Pelosi, lá naquela ilha, lá não sei de que país, né? Taiwan, né? O que foi que o que aconteceu com o embaixador da China? O embaixador estadunidense na China. Foi chamado lá. Venha cá. O que é que está acontecendo? Foram e disciplinaram ele lá. Não sei nem se não expulsaram, não lembro mais. Mas quando há qualquer problema em um determinado país, a coisa é resolvida por meio do quê? Da embaixada. O embaixador é convidado a dar explicações. Esses dias aí, eu acho que o presidente do Brasil ofendeu o presidente chileno, o embaixador do Brasil lá no Chile foi chamado a dar explicações. E aí eu te pergunto, o embaixador de um país, seja ele qual for, tá? Estou aqui para falar de país esse ou país aquele. Ele pode falar as suas próprias palavras? Pode, amigo? Não. O embaixador chinês, vamos dar um exemplo, aqui no Brasil, ele pode falar, não, lá na China eles estão comunistas, mas eu, particularmente, acho que deveria ser assim, assim. Ele pode fazer isso? Não pode. Ele tem que falar aquilo que o governo dele manda ele falar. Nós, como embaixadores de Cristo, lembrem-se de qual reino nós pertencemos. O reino de Deus. Você, pode falar, irmão. Tem até uma outra palavra, né, chamada de preposto. Preposto. Fulano é preposto. Exatamente. Ali nós somos embaixadores, somos prepostos de Deus. De Deus. Eu, irmãos, como embaixador do reino de Deus aqui no mundo, porque veja, o reino de Deus está fisicamente aqui no mundo?
Não está. Não, nós vimos quem o próprio Satanás falou quem é que manda aqui nos reinos do mundo aqui. Ele mostrou. Esses reinos aí, eu que estou no controle. Mas o reino de Deus não está estabelecido aqui, politicamente falando. Mas ele tem o que aqui, irmãos? As suas embaixadas e os seus embaixadores. Quem são os embaixadores? Somos nós. E o que são as embaixadas? É a igreja. Pode falar sem medo. É a igreja. É o lugar onde os embaixadores estão reunidos para tratarem de questões relacionadas ao quê? Ao reino de Deus. Aí tem outra questão, irmãos, que também é interessante. Se você for hoje acho que está fechando, mas essa semana, na embaixada lá dos Estados Unidos, que fica ali em Santa Amaro, né? Ali em Santa Amaro, você chegar ali na embaixada dos Estados Unidos, lá dentro, naquele espaço ali é o quê? É o Brasil ou é os Estados Unidos ali? Ali é os Estados Unidos. Se você pegar isso aí e for lá na França, e lá você achar a embaixada brasileira lá, ali é o que? A França ou o Brasil? Ali é o Brasil. Assim, irmãos, se aqui é a embaixada do reino de Deus, aqui deveria ser um ambiente relacionado ao reino dos céus. Ou seja, aqui é o céu. Posso dizer com essas palavras. A pessoa que entrar numa igreja, se essa igreja segue esse princípio bíblico, ele deveria estar se sentindo aonde? No céu. Não precisam ter medo. Eu sei que é duro de falar, né? Porque nós somos tão falhos, né? Mas deveria ser assim. Ao ser visitado uma igreja que está ligada com a Bíblia, com o reino de Deus, fazendo parte do reino de Deus. Veja, não estou falando do reino só de que eu recebo no coração, estou falando do reino literal de Deus. Se aqui é uma embaixada desse reino, quando alguém entra aqui, ele tem que se sentir no reino de Deus. E deveria ser assim. Tem muita gente que diz que a igreja não vale nada. Não, a igreja não tem importância nenhuma. Pode aqui, meu coração, tudo bem, teu coração é importantíssimo, claro que é. Mas a igreja tem o seu valor. Porque não é as paredes que eu estou falando da estrutura. Estou falando da irmandade. Não é numa igreja, se é realmente uma igreja que é uma embaixada do reino de Deus, não vai ter ninguém falando de política lá não. Desse, daquele, do outro. Chegando ao ponto de atirar no irmão dentro da igreja por causa de política. Não vai ter pastor fazendo campanha política. Eu não estou aqui, irmãos, olha, vocês podem votar em quem vocês quiserem. Cada um é livre para votar em quem quiser. Mas, como o Hermínio mesmo falou, você não pode falar as tuas palavras, pelo menos aqui dentro da embaixada. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Você tem que falar o quê? Eu como embaixador, se você é realmente embaixador do reino de Deus, você tem que falar aquilo que o rei, o presidente, te manda falar. Então, não vão ficar nas redes sociais, por exemplo, falando eu. Cada um pode fazer o que quiser. No meu Facebook, pode entrar no meu Facebook. Quem tem, eu também já até fechei. Nem sei se está mais ativo. Tanta coisa que briga que está tendo aí no caso político, eu parei de entrar no Facebook. Mas olhem lá. Vejam se eu estou fazendo política no reino do reino dos homens. Né? Eu não estou aqui repreendendo ninguém não, irmãos. Os irmãos são livres para fazerem o que os irmãos quiserem, mas entendam a qual reino você pertence. De qual rei você é embaixador. Se você é embaixador de Jesus, se você é embaixador do reino de Deus, ou se você é embaixador do Lula, do Ciro, do Bolsonaro,
da Simone, da Marina, acho que Marina não é esse ano não, né? Mas, enfim, de quem você é embaixador? Eu vejo os irmãos se degladiando, brigando, sabe? Rompendo amizades por causa de política. Então, irmãos, deixo essa reflexão. Nós somos embaixadores de Deus. Veja lá em 2 Coríntios 8, 23, diz também: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, ou seja, aos cristãos lá da época deles, né, são embaixadores das igrejas e da glória de Cristo. Olha só, irmãos. Amém. E quem que nós somos embaixadores? Eles eram os irmãos ali, todos, ele está citando toda aquela irmandade, eles eram embaixadores das igrejas, do que se falava nas igrejas, que era uma embaixada, claro, e da glória de Cristo. Então, irmão, nós temos que recuperar isso. Aqui deve ser uma embaixada do reino de Deus. A pessoa que chega aqui não tem, nunca vi nada de política aqui. Também no dia que ver, eu saio fora. Espero a Deus que nunca tenha. Mas aqui é uma embaixada para que a pessoa entre aqui. Isso não se refere só à política, não, é em tudo. E ela se sinta como se estivesse no reino de Deus. Como se estivesse realmente lá no céu. E é para isso que nós temos que orar, e é para isso que nós temos que trabalhar. Para que essa igreja seja a embaixada do reino de Deus. Uma, das embaixadas do reino de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe, que cada um de nós possamos ser embaixadores de Deus, do eterno, e da glória do nosso rei, que é quem? Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar a oração? Pode, vamos cantar um hino aqui. Entende? Ainda falta. Entendi. Eu agradeço a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu decidi na hora para a pregação. Ótimo. Quem vai cantar? Eu vou cantar aqui. Alô, vamos ouvir, né? Bom, essa eu decidi na hora aqui, porque tem a ver com a pregação. Os irmãos quiserem ficar em pé para ajudar, é uma nova, tá? Ajuda ele, amiga. Tá bem? Deixa eu aumentar.
Vamos nos colocar de joelhos e vamos encerrar com uma oração. Eterno nosso Pai, nosso Criador, em teu santo nome nos colocamos de joelhos na tua santa presença, te agradecendo pelos momentos que aqui passamos com nossos irmãos, te buscando, te adorando, louvando o teu santo e poderoso nome. Amém. Queremos nesse momento te suplicar, assim como ensinou o teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que tu nos conceda o teu reino. Amém. Que tu faça vir o teu reino aqui no mundo e também nos nossos corações. Amém. Ajuda-nos a receber o teu reino. Precisamos receber o teu reino. Colocar o teu reino em nossos corações, para que, uma vez estando repletos do teu reino, possamos falar do teu amor, possamos falar do teu evangelho e pregar aquilo que tu nos mandas. Não queremos pregar mensagens de homens, não queremos pregar mensagens de políticos, de homens falhos, de homens pecadores, de homens gananciosos, altivos, mas do teu Filho, humilde, bondoso, que buscou a nossa salvação, buscou o nosso bem-estar, e é dele que nós queremos falar. Nos abençoe para isso, nos ajude a que esse ambiente no qual nos reunimos possa se tornar uma embaixada do teu reino aqui na terra. E que nós, cada um de nós, possamos ser embaixador e embaixatrizes aqui do teu reino, aqui no mundo. Te suplicamos essas bênçãos, te agradecemos, já também te agradecemos pelo alimento que iremos repartir, que ele seja abençoado por ti nesse momento. Amém. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém.